Oi, pessoal, tudo bem? Nós recebemos bastante feedback de que esse novo formato que a gente fez aí alguns dias atrás foi muito bom. Então a gente resolveu repaginar o Tá No Ar, que é o podcast da Falck. E o nosso primeiro convidado é o Lucas. Novidade, uma pessoa que nunca que falou nunca aqui. Aparece. E hoje ele veio trazer um pouquinho, né, o nosso primeiro episódio aí do novo formato, que é o podcast Lubrificantes para Leigos. Eu já vou começar com a primeira pergunta, eu queria te perguntar, Lucas, qual que é a importância dos lubrificantes para a manutenção de máquinas e veículos? O lubrificante, na verdade, ele tem várias funções, né? Assim como ele tem muitas aplicações. O que acontece é que o lubrificante ele tem duas grandes vertentes, uma mais industrial e outra mais automotiva. Nas duas existe uma infinidade de aplicações, uma infinidade de possibilidades. Mas o principal é que o lubrificante ele nasceu como um primeiro motivo de trabalhar o contato entre peças. Ou seja, tinha dois pedaços de ferro em algum lugar que estavam se encostando e precisava de algum tipo de proteção para isso. E foi daí que surgiu o primeiro lubrificante. Obviamente, hoje em dia, está muito longe dessa aplicação única, né? Então, as aplicações industriais, elas têm um foco muito mais voltado para cada uma das máquinas em que se utiliza, seja simplesmente como um fluido hidráulico que faz a função de transmitir a força, seja para prevenir o desgaste de alguma máquina, seja para essa proteção de extrema pressão ou uma proteção de engrenagens que tem uma colisão de ferro, aí sim a mais intensa, como sempre. E também, voltado para o automotivo, também boa parte do carro usa lubrificante. Sim. Quase todo mundo pensa no óleo de motor. Sim. Né? E o óleo de motor ele tem a função também dessa proteção mais básica, né? Então, é por isso que se não tiver nenhum óleo no motor, ele vai travar na hora. Sim. Porque ele vai estar encostando ali e é imediato. Mas, além disso, para a gente trocar o óleo só a cada 10 mil quilômetros, a cada 15 mil quilômetros, que é um período muito longo, né? Existem essas outras funções para prevenir a borra, para não deixar enferrujar, para fazer essa proteção do motor ali no dia a dia, né, ao longo do tempo. Ao longo do tempo foi surgindo também a economia de combustível, vieram tecnologias como as tecnologias turbo, os motores menores, tem um monte de coisa que vai surgindo e o lubrificante tem que se adaptar assim como o resto do carro. Sim. Mas a principal função em que o lubrificante sempre existiu é para prevenir desgaste, prevenir contato entre as peças. E aí, pegando o gancho, né, da sua última fala, eu queria saber, então, quais foram, né, qual a complexidade da fabricação de um lubrificante, né? Então, o que é necessário, o que precisa saber para você fabricar um bom lubrificante? Acho que só do que a gente estava falando antes já meio que explica, né? Você imagina, aqui, só da linha da Falck, a gente tem mais de 500 produtos diferentes. Se você olhar tudo que a Tamco, né, que a nossa empresa produtora faz, a gente já está falando aí de mais de 1.500 produtos. Sim. Ou seja, existem aplicações infinitas, né? Sim. Imagina se uma empresa no Brasil, entre 200, 300 empresas, já tem essa complexidade, imagina todas as empresas do Brasil, e aí quando a gente amplia para o mundo, é uma infinidade. O que acontece hoje em dia as aplicações são muito específicas, então você pega às vezes a montadora, uma única montadora tem 15, 20 normas ativas. Sim. De carros que são ativos atualmente. E essas normas ou essas aplicações, o básico está sempre feito, mas elas vão variando de acordo com a necessidade de um projeto. Às vezes é um carro muito pesado com um motor muito pequeno, às vezes é um carro muito leve com um motor muito forte, às vezes é um carro com uma potência e uma demanda de energia muito grande, ou então é uma máquina que vai ter um uso específico, né? Você tem máquinas que são óleos de máquinas que são para moendas, que são grandes engrenagens, tem óleos de máquinas que são simples máquinas hidráulicas minúsculas, né? Todas elas podem usar lubrificante. Então, a complexidade passa muito por aí, de entender o que é a aplicação e aí... Entender cada detalhe, né? Exatamente. Imagina aí o desenvolvimento é o grande segredo de toda empresa de lubrificantes.
É por isso que a gente vai vendo que às vezes uma única norma tem atendimentos de diversas maneiras e cada fabricante chega no atendimento daquela norma com um produto. Sim. Porque cada um tem uma solução tecnológica pensada para aquele produto que vai adequando entre o que está disponível nesse país, entre qual é a aplicação e quais são as restrições que são feitas. Então, muitas vezes o que é mais complexo num país como o Brasil é que nós somos um dos maiores mercados do mundo, né? Nós somos entre o quarto, quinto, dependendo da estatística que a gente vê, mas nem tudo está aqui presente, né? Muitas matérias-primas não estão presentes no Brasil. E aí, às vezes, a gente vai ver, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que são as referências, lá, sim, todos os aditivos, todos os fabricantes de aditivo, todo mundo está ali e tem os produtos à disposição. Nem sempre as matérias-primas estão no Brasil. Então, às vezes, a gente vai desenvolver um produto, não só a gente precisa saber qual é o melhor aditivo para ser aplicado, mas se aquele aditivo vai estar aqui disponível. E em alguns casos nós temos aditivos que a gente importa diretamente. A gente precisa trazer o aditivo da França, a gente precisa trazer o aditivo dos Estados Unidos, porque é uma aplicação específica que a gente quer ter o produto aqui no Brasil disponível, mas não tem ele para comprar aqui localmente. Então, a complexidade passa principalmente no começo pelo produto, de conseguir desenvolver um produto. A partir do momento que a gente consegue desenvolver isso, né, aí a gente está falando só de laboratório, então tem alguém ali fazendo uma misturinha de 2 litros, 3 litros, então ali ainda está fácil, né? Depois é que tenha uma complexidade industrial. Aí a gente está falando de fazer misturas de 200 mil litros, de 300 mil litros, ou de 2 mil litros, né, para alguns produtos. Então, aí sim a gente tem uma complexidade de controle de processos, de controle ambiental, de como deve ser feita cada limpeza de produto, como uma linha se previne de contaminações. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? A gente tem aqui na Tanco quase 65 anos. Então, ao longo desse período, isso foi sendo desenvolvido. No começo, alguns erros eram cometidos, que hoje em dia os processos já melhoraram, assim como as tecnologias disponíveis mudaram, né? Então, isso vai sendo um desafio novo e, ao mesmo tempo, em que soluções novas vão surgindo também. Gente, é complexo, viu? Parece brincadeira, né? Parece só ligar um liquidificador só ali. Só fazer o óleo ali, não. Aproveitando aí que você falou um pouquinho, né, das mudanças ao longo dos anos, eu queria que você explicasse melhor, né, o que aconteceu ao longo dos anos, quais foram essas mudanças que aconteceram, né, na produção, nas mudanças dos produtos em si. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Legal, acho que o mais emblemático para isso é o lubrificante automotivo, porque ele é o que mais passou por mudanças, né? É só a gente pensar que o carro foi criado em 1880, 1890, ou seja, a gente tem 140 anos aí praticamente de veículos, e com isso de lubrificantes. No começo, o lubrificante era basicamente, o cara pegava petróleo bruto, colocava ali para as partes não se atrapalharem, e com isso tentava ver se diminuía o desgaste. Ao longo do tempo, obviamente, tudo isso foi se desenvolvendo, né? A primeira vez que houve lubrificante, ele basicamente era o óleo básico, que é a matéria-prima que a gente até hoje usa, muito pouco tratado, então ele é quase como ele vinha do petróleo, e ele só tinha essa função que a gente comentou antes, né? Que era de prevenir o contato entre as peças. Mas já era muito melhor que o petróleo, né? Quem já viu algum vidro ou imagem do petróleo, ele é uma coisa cheia de asfalto, de sujeiras, de contaminantes. Então o óleo básico já foi uma evolução incrível, e ele só veio surgir como a gente conhece lá pela década de 50, 60, né? Então, por muitos anos, o que se utilizava era basicamente o que tinha, né? Era graxa, era algum tipo de óleo usado ou sujo, alguma coisa assim, ou o próprio petróleo, né? A parte mais emblemática dessa mudança foi na época que foi criada a API, que é o Instituto Americano de Petróleo, e com ele criou normas para os lubrificantes. Então as montadoras se juntaram para poder definir quais eram os requisitos, as vontades que elas tinham do desempenho que o lubrificante deveria ter, né? E isso foi criado ao longo dos anos. Isso começou com o SA, né, para os carros leves. E aí ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, até hoje a gente está no SP, né? E
praticamente todas as letras aí do abecedário foram passadas para isso, né? E essa evolução passou por quase tudo. Então a gente teve um movimento em que os motores foram crescendo muito, né? A gente falou de V6, de 3.6, 7.2, enormes motores, principalmente dos American Muscle, os carros americanos, que começou a acontecer depois um movimento de redução. Por exemplo, aqui no Brasil surgiu 1.0, na Europa tinha 0.8, 0.9, que eram motores muito pequenos, né? E, obviamente, um motor extremamente potente e enorme tem uma demanda de proteção do lubrificante completamente diferente de um motor muito pequeno com pouca potência, né? As demandas são diferentes. Às vezes a demanda por proteção do desgaste, de bater mesmo o ferro, é uma para um motor muito forte, muito potente, e a demanda de durabilidade, de trabalhar com uma pequena quantidade de lubrificante, ainda assim exercer a função, é o que é uma demanda para um motor muito pequeno, né? E aí, hoje em dia, a gente viu uma outra mudança, né? No próprio Brasil, a gente saiu do 1.0, aí todo mundo queria 1.3, 1.8, 2.0, a gente chegou nos 3.2 aqui no Brasil, para tudo mudar de novo. Para o downsizing, que é o movimento que é o mais recente, né? Que é quando a gente começou a diminuir os motores, então a gente tem muitos motores hoje 1.0, 1.4, 1.3, com turbo, que é uma demanda totalmente diferente. É um motor que normalmente é feito de alumínio, é um motor que tem as demandas relacionadas a essa pressão muito grande sobre o lubrificante, porque existe um turbo ali demandando muito do motor, e aí com isso também existiu essa pressão sobre o lubrificante de ter uma durabilidade maior, de evaporar menos, e ainda assim ser muito menos viscoso, porque isso ajuda a economizar combustível e diminuir emissões ambientais. Legal. Que foi uma outra demanda que surgiu. Então, ao longo do tempo, o que aconteceu foi que o carro foi mudando, e com isso o lubrificante precisou se adaptar às demandas daquele carro. E da mesma maneira existiu para os lubrificantes industriais, né? Foram surgindo, antigamente as máquinas tinham 2, 3 tipos, né? Que eram basicamente iam se aplicando em diferentes indústrias. Hoje em dia, praticamente cada indústria tem uma máquina para chamar de sua, né? E aí os lubrificantes precisaram ser criados para cada aplicação. Hoje em dia tem um lubrificante têxtil, tem um lubrificante para telhas, tem lubrificante para hidráulicos para várias aplicações. Praticamente qualquer indústria tem o seu próprio lubrificante. E isso foi uma evolução também que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, esse foi um desenvolvimento que o lubrificante ele vai reagindo às demandas que o mercado tem, seja das indústrias, seja dos automóveis. Muito bom. E aí, falando um pouquinho de produção, de fábrica, de indústria, eu queria que você explicasse para o pessoal qual que é a diferença da Tanco, né, que você fala, e da Falck. A Tanco é a nossa empresa, a nossa indústria, né? E eu queria que você explicasse essa diferença aí para o pessoal entender, quem ainda não entende, né? É uma pergunta que a gente sempre tem, assim, né? Acho que a gente até fala em explicar, então é legal ter a chance de falar sobre isso, né? A Tanco é a empresa que existe aí há mais de 60 anos, então o nosso CNPJ aqui, né, a empresa em si, se chama Tanco, mas a Tanco, ela tem muitas outras aplicações, muitas outras tarefas além da Falck, né? Na verdade, a Tanco tem, desde sua fundação, ela já passou por vários trabalhos ligados a lubrificantes, sendo que o mais antigo deles é o armazenamento, né? Hoje em dia, nós somos o maior entreposto de armazenamento fora do porto no Brasil. Então, as empresas usam a nossa tancagem, o nosso espaço de armazenamento para guardar, qualquer produto relacionado a lubrificante. Então, seja um óleo básico, um aditivo, um óleo acabado. A gente tem aqui quase 7 milhões de litros de tancagem e para isso as empresas usam isso para facilitar e para melhorar a sua logística, né? E esse é o serviço com que a Tanco nasceu ali no passado. E, além dele, a gente tem um outro trabalho que é a terceirização. Então, a gente faz a produção de lubrificantes, assim como a gente faz da Falck, para outras empresas. Muitas vezes as empresas têm uma necessidade de produção que ela não consegue fazer na sua própria planta, ou às vezes ela nem tem uma planta no Brasil e gostaria de ter uma produção. E aí o nosso serviço de terceirização vem para suprir essa necessidade.
E o que todo mundo conhece é a nossa produção dos nossos produtos, né? E aí a gente tem a Falck e também tem a Potenza, como uma outra marca que é nossa. Está muito mais focada no mercado externo, então a Potenza é vendida hoje para diversos países da América Latina, assim como a Falck, mas a Potenza foi uma marca que a gente focou muito mais no mercado externo. Mais fora. Então, na prática, a Falck é uma marca de um dos segmentos da Tanco. A Tanco é uma empresa que tem um escopo de trabalho muito mais abrangente e ela foi, na verdade, surgindo a partir dos nossos conhecimentos, do nosso entendimento de lubrificantes ao longo do tempo aí, quando a gente foi passando esses anos todos aí da empresa. E muitas vezes a gente fala das duas empresas porque são realmente escopos de trabalho diferentes, Sim. né? Se a gente está falando de prestação de serviços, de armazenamento, é como se a Tanco exercesse, né? Como se fosse quase outra empresa. E quando a gente está falando dos nossos produtos, é a Falck, que tem toda uma equipe muito específica, todo um trabalho muito diferente com que a gente consegue chegar no mercado. Isso aí. E aí, aproveitando, né, essa sua resposta aí, que foi bem detalhada, eu queria saber, né, a Falck é a maior marca aí que a Tanco tem, né, Sim. que está presente no Brasil e na América do Sul. Eu queria saber qual, em comparação, né, às grandes marcas, a gente fala muito ali nos discursos ali de marketing. Eu queria saber por que a Falck se compara às grandes marcas, né, às marcas multinacionais. Quais são esses diferenciais? Uhum. Isso é legal, porque o que acontece? A Tanco já tinha esse negócio de lubrificante muito consolidado. Depois disso é que a gente foi criar as marcas próprias. Então a gente já conhecia de lubrificante, já trabalhava no meio dos lubrificantes e decidiu criar a nossa marca própria. Então, ela já nasceu com esse conceito de manter o mesmo nível de qualidade, de processos, de tudo que a gente já fazia nos nossos serviços, né? Nas exigências que as empresas que eram nossos clientes demandavam, a gente já quis criar uma marca que conversasse com esse conceito. Uhum. Não fazia sentido ter uma marca que entregava um produto de péssima qualidade, enquanto a gente estava tentando fazer um trabalho de excelente qualidade para outras marcas, para outras empresas. Então, ela já nasceu com esse conceito de aproveitar o nosso conhecimento, mas com uma identidade muito única. Acho que isso que é o principal. O nosso objetivo não era torná-la uma marca secundária a outras que a gente já trabalhava, nada disso. Ela tem e sempre teve, a Falck, uma identidade única. Ela já nasceu com os requisitos de qualidade específicos para ela, com normas e atendimentos, linha, tudo específico para ela. A gente queria ter uma marca brasileira, que é uma coisa que parece bobagem, né? Mas existem pouquíssimas marcas que são brasileiras mesmo e que têm uma participação de mercado. Então a gente entendia que dava para ter um produto de ótima qualidade, de grande desempenho, mas que pensasse um pouco mais nas demandas do Brasil e que não fossem simplesmente a nacionalização de um produto que foi feito para a Europa, de um produto que foi feito para os Estados Unidos. Então a gente sempre desenvolveu esses produtos aqui no Brasil, mas contando com tecnologias internacionais. Essa é a grande vantagem do mercado de lubrificantes, né? Ele é feito de fornecedores mundiais. Então a gente precisa comprar óleos básicos, precisa comprar aditivos, desenvolver produtos com as maiores marcas fornecedoras desses produtos no mundo. Não existem milhares de refinarias no mundo, né? São algumas centenas. Então as refinarias precisavam ser grandes empresas mundiais, usando também algumas refinarias brasileiras, né? A gente sabe que tem uma empresa estatal brasileira que é a principal fornecedora, mas a gente também conhecia as fontes internacionais que poderiam nos trazer bom desempenho. Então a gente foi desenvolvendo um produto com as tecnologias mundiais, com a tecnologia do mercado, mas pensando no Brasil, pensando uma linha de produtos que fosse adequada aos carros do Brasil, pensando em aplicações, em desempenho, em normas que eram daqueles carros aqui. Às vezes a gente vê uns lubrificantes que tem uma lista enorme de normas, mas a maioria delas nem tem carros aqui no Brasil, ou são marcas que têm um baixíssimo volume de vendas no Brasil. A gente sempre pensou em ter lubrificantes para o que o brasileiro compra, né? E com isso pensando na alta temperatura do Brasil, que não é uma realidade em muitos lugares de onde surgem as normas,
pensando que existe uma necessidade de preços mais baixos no Brasil, porque a renda no Brasil não é a mesma da Europa, dos Estados Unidos. Então a gente foi desenvolvendo essa marca usando o que a gente sabia, conhecia do mercado de lubrificante como as melhores práticas. Então todos os processos, tudo que a gente tem de controle de qualidade, de garantia da qualidade, melhoria contínua, e, obviamente, maquinário, estrutura, tancagem e as equipes são pensadas com a nossa estrutura e o nosso nível de qualidade da TAM. Mas a gente fez uma linha que existe por si só. Ela é uma linha brasileira pensada para os brasileiros e principalmente para a América Latina, que tem uma necessidade muito parecida com a nossa. Às vezes existe um outro produto que é diferente do brasileiro, mas o tipo de produto, o tipo de veículo que chega para esses países também é muito parecido com o nosso. Então, com isso a gente cumpriu ainda mais o que era o nosso objetivo, né? O nosso grande plano, o nosso grande princípio é trazer produtos de alta qualidade para o Brasil. Sim. A gente consegue viabilizar isso com os serviços que a Tanco presta e principalmente quando a gente trouxe a nossa marca, a gente conseguiu dar a nossa marca, a nossa pegada para os produtos finais também. E não só no serviço para grandes empresas, como era o que a gente fazia no passado. E agora a marca já vai fazer aí quase 10 anos, né, de lançamento da marca Falck, e acho que o crescimento nos mostra que parece que está dando certo. O pessoal está gostando da proposta que a gente criou. Sim, a gente ouve, né, eu nas redes sociais vejo muita gente elogiando, assim, e obrigada, gente, né, por vocês que usam e gostam e comentam. Mas é isso, e aí ao aproveitar para finalizar, eu queria saber quais as perspectivas, né? O que você pensa da Falck aí daqui para os próximos meses? Qual que é a estratégia aí? A gente está vendo um direcionamento, como a gente falou, do próprio mercado, né? De caminhar para os produtos de menor cilindrada com turbo. Então, a nossa linha Vanguard, que é uma linha muito dedicada para isso, com certeza, que até a linha que está aqui, né, é uma linha que vai se aplicar muito. Os veículos híbridos têm crescido a presença muito rapidamente no Brasil, então isso vai acontecer. E a linha Transition, que é uma linha que a gente tem visto um crescimento incrível, que é a nossa linha ambientalmente aceitável. Então, tudo isso está ligado a que a gente enxerga como as perspectivas do mercado, ao mesmo tempo que a gente continua tendo os produtos que atendem o que já existe, né? O que já está aí, tanto nas indústrias quanto no mercado automotivo. Legal. Então é isso, gente. Obrigada aí, Lucas, né, pela participação, por toda a explicação. Se vocês gostarem e tiverem dúvidas, quiserem comentar, elogiar, a gente agradece. Se você quiser deixar mais algum recado aí, fica à vontade. Não, eu queria agradecer porque está sendo bem bacana essa interação, né? Como a gente tem recebido contatos das pessoas, porque esse trabalho de comunicação e de educação mesmo com o público é muito raro no Brasil para lubrificantes, né? E a gente está recebendo muito esse contato de todo mundo e uma interação muito legal nas nossas redes sociais, todo mundo querendo entender mais, querendo conhecer mais, e a gente fica contente, que a gente percebe que esse trabalho de educação ele é muito legal, porque pessoas que conhecem mais o produto, elas também tomam decisões melhores na hora de fazer a compra do lubrificante. E a gente entende que um lubrificante que atende essa educação é o nosso produto. Então é muito bacana para a gente assim, entender isso e perceber como esse movimento está sendo reconhecido pelo consumidor. Então eu queria agradecer a interação de todos e a comunicação, como isso tem acontecido sempre. É isso aí, gente. Continue acompanhando a Falck e até a próxima. Obrigado.